Fala, minha família, tranquilidade total ou parcial? E agora é uma hora muito importante no nosso curso, que é ver como o assunto que você acabou de estudar cai na prova. Não adianta, cara, a gente tem que saber como cai, tá? E essa parte é fundamental. Primeiramente, vamos combinar uma coisa. Você, quando aparecer vídeo, né, com a questão, dá pausa, resolve, depois você dá play. Não fica vendo o professor fazer não, que isso é um saco. Faz você, no conforto do seu lar, da sua biblioteca, da sua cabine de estudos, do metrô, onde você estiver, depois você dá play e assiste a correção. Eu juro, isso vai funcionar demais para a sua aprovação, beleza? O assunto é classe gramatical, um assunto que cai, sua banca gosta de cobrar. Eu queria que você fosse para a tela para a gente começar a trabalhar. Olha para cá, família, olha para cá. Primeira questão fala assim: a palavra bastantes, a construção bastantes, segundo a banca, caso fosse necessário, poderia ser empregada corretamente no lugar do termo sublinhado, que é esse termo aqui, ó, em tons já mais criativos. Cara, tem que ter muito cuidado com essa palavra bastante. Por quê? Porque como você viu no nosso curso, o bastante ele pode pertencer a algumas classes gramaticais. Lógico que vai depender do contexto, né? O contexto é que vai definir se a palavra pertence à classe que normalmente é a classe dela, que concorda comigo. Normalmente, quando você olha para a palavra bastante, você pensa em advérbio. Então, se essa palavra aqui normalmente é um advérbio, né, você precisa pensar bem. Por quê? Pode ser advérbio? Óbvio que pode. Mas para essa palavra aqui, galera, ser um advérbio, ela precisa ter simplesmente um comportamento de um advérbio. Então, para o bastante ser advérbio, tem que fazer o quê? Qual o comportamento que esse termo tem que ter na frase? Eu te falo, ele precisa intensificar 3 classes gramaticais. O bastante, para ser advérbio, vai intensificar verbos, adjetivos e outros advérbios, né? Isso é o bastante funcionando como advérbio, beleza? Só que o bastante, cara, ele pode também pertencer à classe dos pronomes, como você estudou no curso teórico. O bastante pode ser um pronome? Com certeza. E ele vai ser um pronome indefinido. Mas para ele ser pronome, ele precisa estar anteposto ao núcleo, determinando o núcleo, se referindo ao núcleo, beleza? Então ele precisa estar se referindo a um substantivo. Nessa frase aqui, ó, beba bastante água. Nessa frase beba bastante água, a palavra bastante, ela está se referindo à palavra água, né? É um determinante do termo água. Então esse bastante aí, ele vai ter um papel adjetivo na frase. Quer dizer, ele pode ser um adjetivo, mas pode também ser um pronome. E nesse caso ele vai ser um pronome indefinido, uma quantidade indefinida de água. Vai para a tela, vai para a tela, vai para a tela. E se você trocar a palavra água, né? Se tirar a palavra água e botar o termo sucos, sucos de fruta, beba o quê? Bastantes sucos de fruta, beleza? O bastante vai para o plural, porque agora ele é um pronome. Isso é interessante você observar comigo. Quando o bastante é um advérbio, ele é invariável, né? Mas quando o bastante é um pronome, ele é variável. Assim como a palavra muito, né, cara? O muito, quando é um pronome, ele tem feminino, né? Beba muita água. Tem plural, beba muitos sucos. Mas se ele for advérbio, ele é invariável. Na tela. Ele também pode ser, vou botar aqui pronome, tá? Pronome. O bastante também pode ser adjetivo, minha família. Quando ele significa suficiente. Suficiente, beleza? Por exemplo, já tenho o problema bastante. Já tenho o problema suficiente. Esse bastante, significando suficiente, ele é adjetivo. É uma qualidade, é um atributo. E ele também vai estar ligado a um núcleo de valor substantivo. Isso que é interessante. Quando o bastante é advérbio, ele não se liga ao núcleo. Quando ele é pronome, sim. Quando ele é adjetivo, sim. Então, cara, quando a banca fala para você colocar a palavra bastantes no plural, ele precisa necessariamente ou ser pronome ou ser adjetivo. Em outras palavras,
ele precisa estar relacionado sintaticamente com o núcleo, né? Então, para saber se vai entrar bastantes ou bastante, você vai ter que ver a classe dele. Na tela, a frase é a seguinte, em tons já mais criativos. Agora comigo. Para entrar o bastantes aí, esse termo mais não pode ser advérbio. Vamos combinar? Porque, cara, se o mais for advérbio de intensidade, o bastante entrando no lugar dele não vai poder entrar no plural, pô. Porque o bastante, quando é advérbio, é invariável, irmão. Então ele vai ter que entrar bastante. Para poder botar bastantes, esse mais precisa ser o quê? Pronome. Por exemplo, hoje eu leio mais livros. Esse mais está ligado a livros. Hoje eu leio mais livros. Bota o bastante. Hoje eu leio bastantes livros. Tá vendo que nessa frase o termo bastante vai para o plural. Fechou? Tranquilo? Então vamos para a tela novamente. Corta isso. Olha o que ele fala. Vem em tons já mais criativos. Esse mais aqui, ó, esse mais que está aqui, ele se liga à palavra criativos, concorda? Não faria o menor sentido eu falar assim, ó, os reclames vinham em tons já mais. Olha a sua dúvida. Mais o quê? Então esse mais aqui está ligado à palavra criativos. E se você pensar bem, a palavra criativos nessa frase é um adjetivo. Quando ele fala tons mais criativos, família, a palavra criativos está qualificando os tons. Não é qualquer tom, é o tom criativo. Então esse termo criativos aí, ó, é o qualificador, é o adjetivo da palavra tons. Então esse mais aqui, ó, ele está ligado a um adjetivo. O que ele é? O que ele é, né? Olha para mim. Quando o bastante, ou mais, ou muito se ligam a um adjetivo, você viu na aula teórica, né, um esqueminha lá. Se a palavra se refere ao adjetivo, ela vai ser advérbio. Beleza? Então esse mais aí é um advérbio de intensidade. Uma coisa é ser criativo, outra coisa é ser mais criativo. Então esse mais aí, por ser um advérbio, não pode ser substituído pela palavra bastantes. Pô, tons bastantes criativos, não. Tons o quê? Bastante criativos. Por quê? Se esse mais aí é um advérbio, o bastante que entra no lugar dele também vai ser advérbio, logo invariável. Então teria que ser o quê? Bastante criativos, beleza? Então o termo bastantes não pode entrar. O item número 1 é um item errado. Fechou? Beleza? Você fez a questão antes, deu play, bonitinho, vai para a tela, bora para a questão 2. Tranquilo, então? Classe gramatical, assunto importante, beleza, galera? Não é isso não, hein? Sua banca cobra, cai em concurso, tá no edital, e se errar isso, você vai ter problema com sintaxe. Porque a classe gramatical é a base para você entender análise sintática de uma frase. Se você tem classe gramatical, conteúdo bem definido e bem claro na sua mente, você não vai ter problema com sintaxe. Combinado? Tranquilão? Beleza? Então bora para a próxima. Aqui nós temos, ó, a questão 2, né? E essa questão 2 fala o seguinte, aqui você tem 5 opções, né? Coisa bonita. Letra A, ele quer, com base no emprego das classes de palavras, né? Assinale a correta. Ele quer isso, cara, a correta, só a correta. Beleza? Então, bora pensar direitinho o que ele quer de você. Letra A. O artigo definido, masculino, deveria ter sido empregado antes do substantivo dados. Né? Deveria, ele falou, né? Olha a frase. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ó, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam. Será que ele deveria ter que usar esse artigo aqui? Os dados? Não, né? Porque olha só, ele poderia até usar, né? Isso é um fato. Mas o deveria tornou o item falso, cara. Por quê? Ele pode usar os dados porque o artigo pode ser usado para generalizar, beleza? Ele pode ser usado a fim de generalizar. Olha para mim aqui, eu posso falar assim, os alunos estão confiantes. Os alunos se reuniram em frente à escola. Quando eu falo os alunos se reuniram em frente à escola, eu posso nitidamente entender que eu estou falando de todos os alunos, vários alunos. Assim como eu posso dizer também alunos se reuniram em frente à escola.
alunos se reuniram em frente à escola, em qualquer frase, generaliza. Agora, os alunos, ele pode, dentro de um contexto particularizar. Olha a frase, Pedro e Paulo estavam organizando lá uma briga. Os alunos se reuniram em frente à escola e foram advertidos pela direção. Nesse termo, os alunos, se eu citei antes Pedro e Paulo, eu posso nitidamente perceber que eu estou retomando os termos anteriores por coesão, né? Você está aí o termo alunos retomando, né? Pedro e Paulo, porque eu usei o artigo os. Agora, se eu boto alunos se reuniram, eu não estou mais falando deles dois. Por quê? A ausência do artigo necessariamente generaliza. A presença do artigo pode generalizar, mas a ausência dele necessariamente generaliza. Show? Então toma cuidado com o uso ou não uso de um artigo, porque isso pode fazer diferença semanticamente falando para uma frase, certo? Agora, quando ele fala assim, o texto, olha para a tela. O mercado é superaquecido. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica. Eu poderia falar os dados, né? Os dados do Instituto para generalizar. O problema é ele lançar o deveria, cara. O deveria ficou complicado. Letra B. A locução sublinhada no trecho 95% dos farmacêuticos do país estão empregados. Olha o que ele fala. Essa locução aqui, que tem a função de um adjetivo, isso é verdade, quando ele fala isso aqui, ó, farmacêuticos do país, esse do país se refere a farmacêuticos. Então, tem função adjetiva, determina o núcleo, beleza? Ele fala que essa locução adjetiva poderia ser descartada, pois sua ausência não comprometeria a informação original. Não é bem assim, né, família? Pô, quando ele fala farmacêuticos do país, ele está dizendo de onde são os farmacêuticos. Se ele tira esse elemento da frase, simplesmente, você não sabe mais de onde são os farmacêuticos, pô. Então, vai fazer uma diferença semântica para a frase, vai fazer uma diferença com certeza na mensagem original, na informação original. Então, o item é falso. C. A exclusão do advérbio em destaque, olha esse advérbio aqui. O fato de muitas funções ainda serem pouco exploradas. Ó, ser explorada é uma informação verbal, né, de voz passiva, que está com um elemento de intensidade. Pô, uma coisa é ser explorada, outra coisa é ser pouco explorada. Então rolou aí uma noção de intensidade para o verbo explorar. Isso é fato. Combinado? Então nós temos aí a intensidade do pouco. Ele fala que a exclusão desse advérbio preservaria a mensagem principal do período. Aí você não pode concordar com isso, de jeito nenhum, né? E se tira esse pouco da frase, claro que o sentido muda, pô. Isso aí não tem dúvida, o sentido é outro. Fechou? Letra D de dado. O pronome sublinhado, outro marco para a profissão, foi a aprovação da lei blá blá blá. Empregado como determinante de um substantivo. Esse outro aqui determina o substantivo marco. Ele fala que estabelece uma relação direta com o parágrafo anterior, mais especificamente com o último período. Olha aqui. As áreas de radiofarmácia, blá blá blá, blá blá blá, são as que ainda estão carentes de profissionais, em especial a clínica e a estética, que foram regulamentadas recentemente pela resolução, tá aqui o número da resolução, do Conselho Federal de Farmácia. Outro marco para a profissão, quando ele fala outro marco, concorda comigo que está pressuposto que o que está antes foi um marco? Olha essa frase aqui, ó, vou te dar outro problema para resolver. Essa simples frase que eu criei já faz o cara pressupor que eu já dei um problema para ele antes. Então não é uma frase assim que você pode falar do nada. Você tem outro defeito. Cara, como assim outro defeito? Qual o primeiro? Então a expressão outro marco já deixa subentendido que ele já citou um marco antes. E quando você vai para o texto, você vê isso, né? Você percebe lá que a resolução número 585 de 2013 foi um marco. Aí depois outro marco para a produção foi a Lei 13.000. Então é isso, gabarito a letra D. Porque olha a letra E, olha o absurdo da letra E. A conjunção por, já para por aí, família, esse por não é conjunção na nossa língua portuguesa.
Esse por é preposição. Se você ainda não decorou preposição, vale a pena decorar. A, ante, após, até, com, contra, de, não é isso? Você pode usar aquela musiquinha Escravos de Jó para decorar a preposição, porque funciona. Seria assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Não vou cantar de novo, porque está na videoaula, e videoaula você pode voltar o vídeo e ver o replay. Na sala de aula a gente canta exaustivamente. Aqui você pode voltar o vídeo e conferir essa musiquinha ridícula de novo, vai te ajudar. Então quando ele fala que o por é uma conjunção na tela, tá errado. O por é preposição para, per, perante, por. Então já tá errada essa informação de cara. Mais pra frente, quando a gente for estudar as orações, você vai ver que esse por, junto com um verbo no infinitivo, flexionado ou não tem valor de consequência e sim valor de causa. Mas aí é matéria para o futuro. Fica tranquilo que você vai aprender. Então, 2, letra D de dado, fechou? Próximo é 3. O vocábulo destacado, que é esse aqui, tá? Vamos destacar logo aqui para você ficar ligado. Funciona como um adjetivo, já que qualifica um substantivo, restringindo-lhe o sentido. Aí tem que pensar, claro, se ele vai ser realmente um adjetivo ou não. Olha o que ele fala, ante, ó, a, ante, após, o ante é preposição. Aí fechou. Preposição não tem função, corta. Ficou surpresa tão rude. Olha essa expressão, surpresa tão rude. Nesse segmento, surpresa tão rude, a palavra rude qualifica a surpresa. Uma coisa é dizer que houve uma surpresa. Outra coisa é dizer que houve uma surpresa rude. Esse termo rude, ele qualifica a surpresa. E esse tão aqui intensifica, advérbio, de intensidade, a qualidade que ele falou aí que é rude. Então uma coisa é dizer surpresa rude. Outra coisa é dizer surpresa tão rude, muito rude, bastante rude. Então esse rude aí é um adjetivo, qualificando o substantivo. O item 3 é o item certo. Fechou? 4. Olha para mim aqui, eu queria fazer a 4 no próximo bloco, porque ela vai dar mais trabalho, mais tempo, eu queria fazer com calma, beleza? Tamo junto, até o próximo.